Sabe uma coisa que eu acho incrível? Como às vezes uma única linha de texto pode esconder um universo inteiro de significados. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos pegar só 7 palavras e desvendar como elas conseguem revelar a obra de uma vida inteira. Se prepare para ver como a linguagem, quando é bem usada, pode apontar um retrato completo e surpreendente. Olha só, a nossa peça de análise é essa aqui. Parece, sei lá, simples demais, né? André Strapiello, mestre do diário e da história literária. Quase uma notinha de rodapé. Mas é bem aqui que a nossa investigação começa. Então, a grande questão é: o que é que 7 palavrinhas podem, de fato, nos dizer sobre o trabalho de uma vida inteira? Pode parecer pouco, mas a aposta aqui é que tem muita, mas muita história por trás dessa frase. Vamos descobrir juntos. Bom, para a gente desvendar esse mistério, o negócio é ir por partes, né? Vamos quebrar essa frase e ver o que tem dentro. E a primeira palavra-chave já diz muito. A palavra é mestre. E olha, isso aqui não é só um elogio, não. É uma declaração. Está dizendo que a pessoa tem um conhecimento profundo, uma autoridade no assunto. E o mais interessante, a maestria não é em um campo só, mas em 2. Beleza, então ele é mestre em 2 coisas. E quais são elas? É aqui que a coisa começa a ficar fascinante de verdade, porque é justamente na combinação desses 2 mundos que está o pulo do gato. Olha que curioso, a frase parece que coloca 2 coisas em conflito. De um lado, o universo pessoal, sabe? Aquela coisa íntima. E do outro, o mundo acadêmico, o estudo mais amplo. À primeira vista, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos começar com a primeira parte, o diário. Pensa bem, o que é um diário? É talvez a forma mais pessoal de escrita que existe, né? É tudo sobre o eu, sobre o que aconteceu comigo, o que eu senti. É o micro, olhar bem de pertinho na vida de uma pessoa. E aí, do outro lado, a gente tem a história literária. É o completo oposto. Aqui a gente não está falando do eu, mas do coletivo. É o estudo amplo, objetivo dos grandes movimentos, das épocas, da cultura. É o macro, a visão de longe, a big picture. Então fica bem claro, né? De um lado, o pessoal, o subjetivo, a microvisão. Do outro, o acadêmico, o objetivo, a macrovisão. E aí que vem a pergunta que não quer calar. Como é que uma pessoa consegue ser mestre em 2 coisas que parecem tão diferentes assim? Ok, é aqui que a gente chega no coração da nossa análise, porque essa aparente contradição, na verdade, ela não é uma contradição. Ela é a chave de tudo, é a genialidade da coisa. Então, que tal a gente questionar essa ideia de que são coisas opostas? E se, na verdade, elas não só pudessem conviver, mas se completassem? E se fossem tipo 2 lados da mesma moeda? Pensa assim, a história literária te dá um mapa, as grandes avenidas de uma época. Mas é o diário que te mostra como era caminhar por aquelas ruas. Ele dá carne e osso para a história. Mostra como as pessoas de verdade viveram aqueles grandes acontecimentos. E o caminho inverso também funciona perfeitamente. Aquela experiência pessoal, sabe? Aquele registro no diário, ele ganha uma outra profundidade, um outro peso, quando a gente entende o contexto histórico e cultural em que ele aconteceu. A grande história dá sentido para a vida do indivíduo. Então chegamos lá. A grande sacada é essa. A descrição não está falando de 2 coisas separadas. Está falando de uma habilidade única e muito poderosa, a de construir uma ponte. Uma ponte entre o micro e o macro, entre a experiência individual e a grande narrativa da história. É conseguir enxergar a história nos detalhes da vida, e entender a vida a partir do grande painel da história. É isso que faz o trabalho dele ser tão rico. Ok, agora vamos dar um passo para trás. Porque o que a gente fez aqui vai muito além de analisar a descrição de um único escritor. Isso mostra o poder que as palavras têm quando são escolhidas a dedo. Pensa bem, com 7 palavras, 7, a gente montou o perfil de um autor que vive exatamente nessa conexão, entre os menores detalhes do dia a dia e as maiores correntes da cultura. Alguém que encontra o que é universal naquilo que é particular. Tudo isso estava ali, escondido naquela pequena frase. E o mais legal é que esse método de ler nas entrelinhas é algo que todo mundo pode usar. É quase uma receita, olha só. Primeiro, você isola as palavras mais importantes. Depois, entende o que cada uma significa sozinha. Aí você procura a tensão ou a ponte entre elas. E, por fim, junta tudo para revelar a história maior que elas estão contando. É um jeito de ler o mundo com muito mais atenção. E isso tudo leva a gente a pensar, né?
Na próxima vez que aparecer uma bio curta no perfil de alguém, ou um título de um artigo, ou uma simples descrição, que tal parar um segundinho e olhar com mais calma? Que mundos inteiros podem estar ali compactados, só esperando para serem descobertos?